Vamos lá? Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Bom dia, meu líder. Tudo bem? Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Vereador Felipe Lopes. Presente. Vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Jefferson Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Presente. Vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. Feita a chamada a número regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Aproveito neste momento para registrar a presença do secretário de Turismo, Zé Márcio dos Santos, que se encontra conosco nessa Casa Legislativa. Me permite uma questão de ordem para fazer um registro também, senhor presidente? Questão de ordem, não se gira, vereador. É sobre o companheiro vereador Henrique Gomes, que passou ontem por um procedimento cirúrgico. Hoje pela manhã ele já me ligou, a cirurgia foi bem sucedida, graças a Deus. Ele já se recupera e tudo indica que amanhã ele já vai receber alta do hospital. É claro que vai ter que passar por um período de repouso, né, para se recuperar plenamente, mas eu quero dar ciência aos pares e à casa e aqueles que nos assistem nessa manhã, né, a população de modo geral, que o vereador Henrique Gomes já está se recuperando da cirurgia pela qual ele passou no dia de ontem. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre, que se encerrará após a leitura da pauta. Pauta para a sessão ordinária do dia 29/4/2014, às 10 horas. Expediente. Requerimento de número 12 de 2014, promovente vereador Felipe do Nascimento Lopes, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito que envie a esta casa o envio dos documentos mensais abaixo relacionados por unidade gestora, Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social e FUNPREV, referente ao período de outubro de 2013 a março de 2014, contendo minuta diária de despesa, minuta diária da receita, balancete da receita, balancete da despesa, balancete contábil, conciliações bancárias, extratos bancários das contas correntes e das contas de aplicações. Requerimento de número 18 de 2014, promovente vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito o espelho da folha de pagamento do mês de março de 2014. Da ordem do dia, parecer da Comissão de Redação Final aos projetos de lei de número 39 de 2012, promovente senhor prefeito, que dispõe sobre criar o Conselho Municipal da Juventude, Conjuve, no município de Armação dos Búzios e da outras providências. 05 de 2014, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre a criação da biblioteca itinerante e da outras providências. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Senhor presidente, eu queria pedir vistas
ao projeto de lei de número 39 de 2012, que dispõe sobre o Conselho Municipal da Juventude, porque por solicitação de membros da Associação dos Estudantes, eles estão questionando alguns pontos da redação do texto de alguns artigos. Aí eu, até na condição de membro da Comissão de Redação Final, peço vistas para fazer essas correções, caso sejam de fato necessárias. Ok, vereador. Obrigado. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do memorando do gabinete do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Haja vista que o vereador Messias Carvalho da Silva acabou de pedir uma questão de ordem e falando dos acontecimentos do mesmo, né? E a gente fica feliz aí por ter sido um sucesso a cirurgia do nosso companheiro Carlos Henrique Pinto Gomes e pedindo a Deus para que breve ele possa voltar e estar nessa casa dando continuidade ao trabalho que o mesmo faz nessa casa legislativa e na nossa cidade. Gabinete do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, memorando número 23 de 2014. Venho por meio deste comunicar que não estarei presente na sessão ordinária do dia 29 de abril do corrente ano, pois estarei em período de recuperação devido a procedimento cirúrgico realizado no dia de ontem. Sem mais para o momento, e certo de poder contar com vossa colaboração nesse sentido, agradeço. Carlos Henrique Pinto Gomes, vereador. Feita a leitura do memorando, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 12 de 2014, promovente o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Excelentíssimo senhor, requerimento de número 12 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve, atendendo tudo mais que determina o interesse público, solicita a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que envie a esta casa legislativa o envio dos documentos mensais abaixo relacionados por unidade gestora, Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social e do FUNPREV, referente ao período de outubro de 2013 a março de 2014. Contendo, né? Minuta diária da despesa, minuta diária da receita, balancete da receita, balancete da despesa, balancete contábil, conciliações bancárias, extratos bancários das contas correntes e das contas de aplicações. Justificativa. A referida matéria tem respaldo no artigo 35 da Lei Orgânica Municipal como competência privativa desta Casa em seu inciso 8º e 24º, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, bem como solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração. E, por isso, me vejo na obrigação de pleitear a referida preposição, na qualidade de fiscalizar e dentro de minhas prerrogativas, é dever de fiscalizar, pleiteando pela transparência das ações públicas em função da aplicabilidade dos recursos e da observância do orçamento. Diante do exposto, rogo aos nobres pares pela aprovação da matéria. Sala das Sessões, 29 de abril de 2014, Felipe Lopes, vereador, autor. Feita a leitura do requerimento, senhor presidente. Em discussão, requerimento. Para discutir. Para discutir, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, bom dia, internautas. Senhor presidente, eu confesso que hoje, por conta de um compromisso na Alerj, eu não estaria presente na sessão de hoje, mas, devido à minha ausência na última sessão, eu cancelei um curso lá na Alerj para estar presente nessa sessão de hoje. E o interessante de tudo isso é que quando a gente falta, quando há um requerimento na pauta, surge comentários, surge deduções, surgem insinuações, pessoas que estão nas redes sociais para botar lenha na fogueira, tá bom, a gente já entendeu, faz parte, mas a minha ausência se deu por conta de um problema de saúde do meu filho.
mas que não é o mérito da questão agora. Mas vamos lá. Vereador Felipe Lopes, eu vou estar acompanhando Vossa Excelência na aprovação do requerimento, mas eu não posso deixar de esclarecer ou de passar a assistência e o meu entendimento. Ao longo de alguns meses nesta casa, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, trabalhou, e eu sempre falava aqui das atribuições dos membros da CPI. O fato dos outros vereadores não estarem na reunião ou participando foi tido como desinteresse, ou até mesmo que alguns vereadores estariam trabalhando contra. Aí eu volto nas insinuações, nas acusações. E não é verdade. Eu acho que as comissões, sejam elas temporárias, sejam elas permanentes, elas têm os membros que devem fazer o trabalho. Elas têm os membros que conduz, né, dentro do que a lei orgânica permite que essa comissão trabalhe. Por que eu estou falando isso? Porque ao longo de toda a legislatura passada, e também dessa legislatura, e eu fui durante o período de 2009 a 2009 e 2010, eu fui presidente da Comissão de Finanças e Licitação e da Comissão Mista de Orçamento. E nessa legislatura, eu voltei a ser presidente da Comissão Mista de Orçamento e da Comissão de Finanças e Licitação. E dentre as atribuições dessa comissão, até por obrigação da LRF, o Poder Executivo, ele tem que quadrimestralmente prestar contas nesta casa sobre os números, balancetes, gastos, investimentos, tudo dentro do que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao longo da legislatura passada e desta legislatura, o vereador Felipe Lopes não participou de nenhuma reunião. Nenhuma. A Comissão de Finanças e Licitação e a Comissão Mista de Orçamento se reuniram nesse plenário diversas vezes. A participação do vereador Felipe Lopes foi zero, nenhuma. Mas hoje ele tem um interesse. Hoje o vereador Felipe Lopes, ele quer saber dos números. Tem o meu voto, vereador. As atas não registraram nenhuma participação de Vossa Excelência nessas audiências públicas, que são importantes, e que fique o convite à população para que participe, para que venha na audiência pública, quando aqui está o secretário de Finanças, quando aqui está o controlador, quando aqui está o auditor. É importante o secretário de Fazenda, para que a gente venha dirimir as dúvidas que são apontadas pelo vereador Felipe Lopes apenas do período de outubro de 2013 a março de 2014. Isso, apenas nesse período. Mas eu, vereador Lohan, eu vou estar acompanhando Vossa Excelência nesse requerimento, muito embora estranhe o posicionamento de Vossa Excelência, e aí é o que eu falo. Eu tenho falado aqui, a emoção, o coração, apontar o que está errado, cobrar o que está errado, mas a gente não pode falar uma coisa lá atrás, ou melhor, ter uma atuação lá atrás e que hoje seja diferente. Mas eu vou acompanhar Vossa Excelência no requerimento apresentado por Vossa Excelência, registrando que ao longo de 5 anos e 4 meses, e lá se vão algumas audiências públicas, Vossa Excelência não nos deu a honra de nenhuma presença nessa audiência. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Rejeitado por 4-2 o requerimento de autoria do vereador, por 4-3, perdão, o requerimento de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes.
Questão de ordem, senhor presidente. Só para que Vossa Excelência registrasse os contrários e os favoráveis, por favor. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, conselheiro. Gostaria que fosse registrada na íntegra a minha fala na votação do requerimento. Votaram contrário ao requerimento o vereador Jefferson Gonçalves, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereador Uriel Pereira da Costa, o vereador Messias Carvalho da Silva. Votaram a favor do requerimento o vereador Lohan Gomes da Silveira, o vereador Geomires da Costa Gomes Filho e o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Concedido, vereador. É só para... O nome é Uriel da Costa Pereira. Perdão, vereador. Só trocou um pouco o Perdão. Pereira, mas... É porque eu confundo, porque eu também tenho Pereira e a gente fica meio em confusão, mas não tem problema. Nós temos alguma coisa em comum. É um erro técnico. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 18 de 2014, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira. Requerimento número 18 de 2014, promovente vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a folha de pagamento do mês de março de 2014. Justificativa: na qualidade de legislador, para acompanhar os gastos com o pessoal, vem por meio desse solicitar aos nobres pares a aprovação do requerimento. Feita a leitura do requerimento, senhor presidente. Em discussão, o requerimento. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o requerimento de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira. Quem é o primeiro? Felipe Lopes. Convoco o vereador Felipe do Nascimento Lopes a fazer uso da tribuna em tema livre. Lembrando que o tempo regimental de Vossa Excelência é de 15 minutos. Passo, senhor presidente. Quem é o próximo? Convoco o vereador Uriel da Costa Pereira a fazer uso da tribuna em tema livre. Passo, senhor presidente. Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos a fazer uso da tribuna em tema livre. Lembrando a Vossa Excelência que o tempo de Vossa Excelência é de 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores e assistência, internautas que estão conosco nessa manhã. Eu venho usar essa tribuna para falar, e eu gostaria, senhor presidente, pedir a atenção da assistência, porque a gente está trabalhando aqui, e às vezes o falatório, ainda que não os interesse ouvir eu falando, eu peço respeito à assistência, porque a gente está aqui trabalhando, certo? Então, eu venho nessa tribuna usar para falar da educação, porque ontem eu estive visitando a Escola Eulina e visitei também o módulo médico de saúde, mas a Escola Eulina, passado aí o feriado e o episódio que aconteceu com relação à merenda, aos quilos de alimentos e a larvas de ovos encontradas em ovos, eu fiz questão de também visitar a escola. Também gostaria aqui só de ratificar, porque o feriado foi prolongado e realmente eu também não pude vir na sessão passada, também como vereador Lohan, problema de saúde com a minha filha, estive no hospital por 2 vezes, tanto no domingo de Páscoa quanto na terça-feira, para tratar da minha filha que deu estomatite. E depois eu vou entrar nesse assunto que é da saúde, mas eu queria agora falar da educação. E então, visitei a escola, conversei com as diretoras, com as inspetoras, com a orientadora escolar e visitei alguns lugares da obra de reforma pela qual a escola vem passando.
E conversando com as diretoras, o que me chamou a atenção com relação a tudo que aconteceu da merenda escolar é que a primeira coisa que eu fui abordar era com relação àquilo que mais pesou na reportagem que passou na TV, das larvas, né, encontradas em ovos. E ela me explicou o ocorrido. Ela disse assim: Joyce, o que acontece é que na semana, um dia antes de entrar no feriado prolongado, e que aí a escola ficou uma semana parada por conta dos feriados, nós recebemos aqui caixas de ovos. E nessas dúzias de ovos, ovo é frágil. Até nós, quando vamos ao supermercado e compramos ovos, se não tivermos cuidado, o ovo quebra. E ela disse, no meio dessas caixas que nós recebemos, de dúzias de ovos, tinha um ovo quebrado. E a escola ficou fechada. E esse ovo quebrado, durante uma semana, é claro, vai entrar em estado, né, de decomposição, putrefação, e ocasionalmente vai também dar bicho. E foi isso que ela passou para mim, com relação às larvas encontradas nos ovos. A escola recebeu caixas de ovos e no meio dessas dúzias de ovos tinha um ovo quebrado. A escola ficou fechada uma semana. Todos nós sabemos disso, que houve recesso. E uma outra coisa que me chamou a atenção, e aí é claro, senhores, isso, a diretora foi levada para a delegacia, a prefeitura está abrindo uma sindicância para apurar os acontecimentos. A diretora me esclarece que existe, de fato, o acompanhamento do Conselho de Alimentação Escolar e que tudo isso é registrado oficialmente em ata, em documento. Eu perguntei para ela, acho que é uma pergunta de qualquer leigo ou de qualquer pessoa que quer entender a coisa, como é que a coisa aconteceu. Mas vem cá, se vocês tinham quilos de alimentos, sei lá, como foi dito na reportagem, datados já com coisa de 1 ano, vocês não registraram isso para a secretaria, não? Vocês não passaram, não documentaram isso para a secretaria, não? Porque eu fiquei preocupada, porque eu vi postagens aonde já se dizia, já queria se culpar alguém e que queriam pôr a culpa nos servidores, na ponta, no lado mais fraco, ou seja, nas diretoras, nas merendeiras. E pela conversa que eu tive com ela, de maneira nenhuma, elas se mostraram contrariadas com o ocorrido, porque em nenhum momento elas registraram, porque elas disseram, ratificaram, que não tinham quilos de alimento com mais de 1 ano ou com quase 1 ano de validade. Então eu disse que haja essa sindicância para se apurar os fatos e se há culpa, se há realmente uma má-fé, se há uma covardia dentro de um contexto político ou uma má-fé, que se esclareça e que os culpados realmente paguem pelo erro. Mas, de maneira nenhuma, lançar para o lado mais fraco, de maneira covarde. Elas estão lá na escola, abertas para os pais, para a comunidade, para todos que queiram conversar, porque elas se sentiram realmente contrariadas e aborrecidas, porque, palavras delas, elas, em todo o tempo, tem tido, por parte da comunidade, uma boa avaliação, um bom desempenho, um carinho, uma responsabilidade muito grande com toda aquela comunidade escolar. Então, eu fui na minha qualidade de vereadora para apurar, para entender a situação. Certa estou de que uma sindicância que foi aberta, certa estou de que a diretora foi para a delegacia. Ela disse, eu não fiquei detida. Eu voltei, eu ontem estive com ela, ela voltou para a unidade escolar, está trabalhando novamente. Então, isso são situações estranhas que precisam ser levantadas. Uma outra coisa com relação ao alimento, eu acho que isso vai estar dentro da sindicância, mas que ela disse, nós nunca recebemos esse alimento na escola. Não está dentro do roteiro de nutrição da merenda escolar, nós não temos isso, tá? Então eu fiquei, mas vocês não têm, estava dentro do freezer, vocês não recebem, não faz parte da lista de merenda acompanhada com nutricionista?
e vocês não têm isso, e vocês estavam com isso dentro da freezer? E ela olhou para mim, eu também achei estranho. Se eu não tenho na minha lista esse item, como é que ele veio parar na minha freezer? Então, isso tudo eu fiquei pensando, martelando, e eu acho que realmente algo tem que ser feito, apurado, com consistência, com responsabilidade. Porque na época, vereador Messias, eu lembro que Carolina, enquanto era secretária, foi no ano da eleição, né? Mas tiraram uma foto de um prato de comida com uma larva e postaram isso na rede. No ano da eleição, eu lembro disso. E Carolina passava, eram lutas. A gente acompanhou aí o trabalho da companheira, da secretária, e que eu também não tenho do que dizer algo de maneira contrária, mas, pelo contrário, parabenizá-la pelo seu trabalho. Mas falando de educação e tudo isso que a gente vem acompanhando, lá na Escola Eulina está sendo feita uma reforma de manutenção. E eu fiquei pasmem porque eu visitei os blocos lá do fundo e eu não conhecia os blocos lá do fundo, a escola é enorme. E tem os seus problemas. Nós, vereadores, durante a Comissão Mista de Orçamento, para discutir de uma forma participativa com a comunidade, fizemos uma emenda parlamentar de mais R$500 mil, a pedido da Associação de Moradores do Bairro, que era para fazer a reforma necessária naquela escola, porque já existia uma rubrica dentro do orçamento, e nós emendamos com mais R$500 mil para que aquela escola ela sofra essa reforma, porque ela hoje, todos nós sabemos, está no nível mais baixo do que o asfalto, e quando chove, inclusive, nas últimas chuvas, choveu tanto, e as casas ao redor também ficaram alagadas, que quebraram o muro da escola para dar vazão, para tirar as águas dos quintais. Quebraram o muro da escola. Então, é um problema que precisa ser sanado. A reforma dos blocos de trás já estão no nível, com o nível do asfalto. As crianças vão ser remanejadas do bloco do meio, e assim que os blocos de trás ficarem prontos, elas irão para lá, para as obras do bloco do meio também acontecerem. O telhado, destelharam tudo, são telhas. A escola emancipada, ela é de 1959. Telhado de 59. Então, esse bloco sofreu já essa reforma, e o telhado já foi tirado para colocar o novo telhado, piso, e eu vou acompanhar a obra. Assim como vou acompanhar as obras da creche que estão anunciadas aqui. Até no BO foi posto para a creche com o padrão do governo federal, e essa creche ela está para acontecer, e nós esperamos que aconteça o mais breve possível, no bairro de Sem Braças. Estaremos acompanhando a obra dessa creche, e aí ela vai abranger crianças de 0 a 4 anos, que é o que hoje não acontece, acontece só na creche do Cruzeiro. Vamos estar acompanhando essa obra da creche. E aí, senhores, eu falando de tudo isso da educação, eu quero aqui justificar o meu voto contrário ao requerimento. Então, o requerimento do vereador Felipe Lopes, que é um requerimento que eu já não concordo com o vereador, vou ter que discordar do vereador Lohan, porque eu acho que na casa são 10 comissões e agora são 11 comissões permanentes. E eu acho que tem trabalho para todo mundo. E olha que bota trabalho nisso. Então eu venho acompanhando o desempenho do vereador Lohan ao longo desses anos na casa, à frente da Comissão Mista de Orçamento e da Comissão de Finanças e Licitação. Então, todas as vezes que há aqui audiência pública para se fazer a prestação de contas, o vereador, ele é sempre prestativo, ele sempre nos fornece, assim que tão logo termine a audiência, e não demora, com cerca de 2 ou 3 dias, nós já recebemos as atas da audiência. Eu acho isso que é
muito profissional por parte do vereador e do gabinete do vereador, porque eu já falei isso aqui na tribuna. Eu acho que os pareceres de comissão têm que ser passados para que a gente possa avaliar e até mesmo saber no que vai votar antes da sessão. Então, isso precisa acontecer, é uma prática que eu cobro não só de mim, mas dos vereadores, dos pares, que nós recebamos os pareceres para que a gente saiba no que a gente vai votar, qual é o parecer do relator. Então, eu quero parabenizar o trabalho do vereador Lohan, porque ele, brilhantemente, com a sua assessoria de gabinete, sempre nos passa a ata das audiências. E, vereador, eu discordo nesse sentido, porque se o vereador, se Vossa Excelência está à frente desse trabalho, tem desempenhado e com afinco, e eu mesma já participei de várias audiências públicas aqui, até porque me chama a atenção a questão da arrecadação tributária, a questão de que nós fizemos aqui a comissão especial para a revisão do Código Tributário. Então, quando eu vi a arrecadação caindo 14% de tributo, me chamou a atenção e eu disse, vou participar de todas. Sempre que possível, estarei participando de todas. Então, eu acho que tem trabalho e muito trabalho. Me permite uma parte, vereador? Uma parte, vereador Messias. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, assistentes internautas. Vereadora, eu quero aqui externar a minha concordância com o seu entendimento. Da mesma forma, concordei com quase tudo que o vereador Lohan falou, exceto com a intenção de voto dele, o voto manifesto pelo vereador. Respeito, mas discordo, porque esse entendimento que Vossa Excelência passa, ele é muito claro. Esta é uma casa política. Aqui no plenário os posicionamentos são políticos. Nós temos toda uma estrutura legislativa que dá condição de trabalho para esta casa, comissões constituídas. O vereador Lohan falou sobre isso. E os vereadores têm que ter coerência no acompanhamento e na participação desses trabalhos, como tem que ser, como está estabelecido, e não de forma manipuladora, com intenção de induzir opiniões que distorcem o que, de fato, deve acontecer nesta casa. Agora, aqui, no plenário, é posicionamento político. Na legislatura passada, o vereador Evandro, em 5 de outubro de 2010, ele apresentou um requerimento solicitando o relatório impresso e digital de todos os empenhos emitidos e suas ordens de pagamento de 1º de janeiro de 2009 até 2010. Nós votamos contra e derrubamos o requerimento do vereador Evandro, porque tinha alguma intenção estranha, alguns acordos de salas fechadas. Não, posicionamento político. Naquele momento, nós manifestamos um posicionamento político claro, rejeitando o requerimento do vereador. Nós saímos desse plenário mais de 4 meses, em questões aqui de intenção política de atingir o prefeito do nosso grupo político, Mirinho Braga. Nós nos desgastamos tremendamente. Por quê? Posicionamento político. E que hoje não posso aceitar que alguém questione isso. Intenções estranhas. Posicionamento político. Posicionamento político. E agora temos essa situação. E vivemos uma época em que nós temos que informar a sociedade, temos que dar condição para a sociedade entender como é o trabalho nesta casa. E nessa época em que vivemos, esse momento de muita informação, de muito acesso à informação, não podemos concordar com procedimentos que insistem em manipular a opinião pública. Não podemos concordar com isso. Então, aqui, nesse plenário, é posicionamento político. E não é posicionamento político desse poder com o de lá, não. Não é a relação de vereador com prefeito só, não. É posicionamento político por conta de posicionamentos de pares da casa. Essa casa é uma casa de colegiado. Então, o posicionamento de um vereador, ele tem que entender que esse posicionamento dele pode implicar nos posicionamentos dos pares. Não pode entender, achar que o posicionamento dele vai ser acompanhado pelos demais pares se ele não tiver uma atitude, uma postura, uma condução política coerente, inclusive, que vá ao encontro do entendimento político dos pares. Porque aí nós temos que ter muita clareza, muita coerência. Já passou da hora. Essa história de requerimento nessa casa, isso já está superado há muito tempo. Existia um mito de que vota-se contra, vota-se a favor, é um posicionamento uniforme. Quem é de grupo de A vota a favor, quem é de grupo de B vota contra, e na outra legislatura inverte isso. É o mesmo requerimento, com o mesmo teor, quem votou contra antes vota a favor depois, e vice-versa.
Isso não pode persistir. Isso está claro que são posicionamentos políticos que não podem ser entendidos como manobras de bastidores com intenções estranhas, com desvio de conduta, o que hoje está se passando para a sociedade, expondo pares a uma situação que eu entendo até resvala para uma falta de ética, de postura ética com relação ao colegiado. Então é isso que eu deixo muito claro, vereadora. Vossa Excelência foi muito clara, vereador Lohan também. Nós temos que ter uma atitude aqui, entendendo que a casa tem os seus processos para atuar. E aqui nesse plenário o posicionamento é político. Obrigado. Obrigada, vereador Messias. Meu tempo já está ali findando. Só gostaria que considerasse aí o tempo da fala do vereador, a depender do presidente Felipe Lopes. Mas o meu posicionamento é esse. E eu quis falar disso agora porque também tem a ver com a educação. Porque a gente sabe que tem a comissão que o vereador Felipe Lopes preside, e ele é um vereador que sempre puxa pela educação, e nós temos assuntos muito importantes, e até a própria CPI, porque a própria CPI ela começou para instaurar a educação, ela foi instaurada para questionar a educação. E aí, no meio do trâmite do percurso, colocou-se tudo no bolo, mas a princípio era a educação, e é uma coisa que nós vamos continuar buscando. Mas foi o vereador Messias, que há exemplo do que aconteceu pela CPI do BO, que questionou a duplicação de capas, que também colocou os requerimentos, querendo saber a denúncia feita pelo CEP com relação à nomeação do novo presidente para o Conselho do FUNPREV. Nós votamos por unanimidade, eu acredito eu, esse requerimento, assim como também a questão da merenda escolar, as atas do Conselho da Alimentação Escolar. Então, eu acho que essas comissões, que nós temos aqui já os seus presidentes, que tem muito trabalho para ir pela frente. Nós tivemos ontem a caminhada e a paralisação dos profissionais da educação puxados pelo sindicato, pelo CEP. Nós temos aí pela frente, e eu olhei aqui no boletim, por exemplo, um requerimento de minha autoria, falando de educação, que era o alvo. Então, eu tenho um requerimento aqui, porque o BO, ele fala sobre o BO de número... Deixa eu ver se é esse. Ele diz aqui, é o BO de número 633, que ele fala, por exemplo, que a Secretaria de Educação ela adquiriu pela editora Pensarte, fora de licitação, porque diz aqui da inexigibilidade de licitação, jogos pedagógicos matemáticos, no valor de 141 mil. Então, é um requerimento que eu estou solicitando, falando ainda sobre educação. Eu digo isso, falo tudo isso para justificar também o meu voto contrário ao requerimento do vereador Felipe. Nada contra o vereador, até porque o vereador Felipe Lopes sabe muito bem, nós aqui também, que eu já votei muitos requerimentos de autoria do vereador Felipe Lopes. Não tenho problema nenhum contra isso. Eu só gosto de expor os meus pontos, porque a gente sabe que daqui a pouco coloca-se na internet o que se quer. Nada contra também, é livre, é democrático, para a exposição de ideias e pensamentos. Mas eu aqui estou expondo o porquê do não. E até porque a Comissão de Educação, nós sabemos que o vereador Felipe Lopes preside, tem todo esse trabalho, e eu quero contribuir com o trabalho da comissão, já que eu faço parte, sou membro, mas nós ainda não tivemos nenhuma reunião. A Comissão de Educação ainda não nos fez participar de nenhuma reunião. E eu acho isso estranho. Então, tem um requerimento aqui para contribuir com o trabalho meu, que já está protocolado, para contribuir com o trabalho da comissão, aonde eu quero levantar e saber desse contrato, desse processo. Também tem, dentro do BO de número, deixa eu ver esse, 632, é o anterior. O CAAP, gente, é um centro, né, de atendimento para aprendizagem daquelas crianças com dificuldade de aprendizagem. Nós temos um ali perto da Escola Nicomedes, ali por trás da Escola Nicomedes. E no ano, para o orçamento de 2013, eu propus uma emenda para ampliação do CAP, porque a gente entende, eu entendo e reconheço a importância desse trabalho. Quantas crianças, e eu sou testemunha disso, que com 8, 9 anos não sabiam ler,
tinham déficit de atenção, e essas crianças foram remanejadas para o CAAP e com 6 meses, 7 meses já estavam lendo. Então o CAAP tem todo esse apoio pedagógico de fono, enfim, da pedagogia, para que a criança, eles detectem o problema, e com psicólogo também, que às vezes tende para o emocional, e eles consigam trazer à luz algum diagnóstico para essa criança. Então, eu fiz essa emenda para o orçamento de 2013 porque a demanda é muito grande. E nós precisávamos de um para a rasa. Para concluir, então, vereador. para concluir, eu fiz essa emenda, entrou para o orçamento de 2013, mas não foi instalada, o CAP não foi instalado, e para 2014, o valor ele não mais entrou como emenda, mas já entrou inserido no próprio orçamento. Está lá. E eu peguei esse BO e vi que está previsto aqui, aonde era a creche Eva, que agora as crianças foram... Creche Eva, não, a creche onde era a Diva, as crianças que foram tiradas de lá e foram para a Escola Maria Rita, a creche onde era a Diva funcionaria o CAAP. Então, eu estou vendo aqui, no objeto, aditamento de prazo e destinação do contrato de locação do imóvel, localizado na Rua Álvaro Elídio Cruzeiro, para atendimento e apoio pedagógico educando CAAP. Então, isso aqui eu vou querer saber e vou perseguir, porque é algo que eu tenho conversado e muito com o Executivo, cobrando a instalação do CAAP. Então, está aqui, e eu espero que o mais breve possível as instalações sejam inauguradas naquele lugar. Então, é isso, a gente quer ver realmente, e eu quero colaborar com isso, quero colaborar, vereador, com a Comissão de Educação, porque eu sou membro da comissão também, e sempre que possível colaborar com todo o meu trabalho para que nós avancemos, de fato, na educação. Obrigada, senhor presidente. Pela ordem, vereador Lohan Gomes da Silveira. Passo, senhor presidente. Gostaria só de registrar, vereadora Joyce, que hoje, às 17 horas, nós temos audiência pública, né, sobre educação, pedido pelo CEP aqui nesta casa, e todos os vereadores estão convidados. Nós enviamos ofícios ao secretário, à Secretaria de Educação e também à Prefeitura Municipal. Qual é o que agora? Solicito ao primeiro secretário bem, então, como foi pedido vista pelo vereador Messias ao projeto 39 de 2013, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da comissão de redação final ao projeto de lei de número 5/2014. Estou precisando do seguinte, deixa eu ver, esqueci. Fica aqui que eu vou lembrar. Parecer da comissão de redação final ao projeto de lei de número 05 de 2014. A comissão de redação final, na apreciação do projeto de lei, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, tendo analisado a matéria, opina pelo seguinte: trata-se de projeto que dispõe sobre a criação da biblioteca itinerante da Outras Providências, no que concerne à redação final, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico e técnicas redacionais, conforme lei complementar 95 de 98. E por não ter nada a opor, opino pela aprovação do texto ora apresentado. O relatório é o relatório. Sala das Comissões, 25 de abril de 2014, Uriel da Costa Pereira, relator. Parecer da comissão, ante o exposto, opinamos, portanto, pela aprovação do projeto de lei 0514, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, submetendo ao soberano plenário para apreciação. Assinam Uriel da Costa Pereira, presidente da comissão, Lohan Gomes da Silveira e Messias Carvalho da Silva. Feita a leitura do parecer da comissão de redação final ao projeto de lei de número 05/14, senhor presidente. Para discutir? Em votação, parecer. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Que é o projeto de número 5.
Sendo assim, declaro aprovado o projeto de lei. Não constando mais oradores inscritos para o uso da tribuna em tema livre e não havendo mais nada a tratar do expediente e da ordem do dia, esta presidência franqueia a palavra para explicação pessoal para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Está franqueada a palavra. Ninguém quer a palavra? Então solicito ao primeiro secretário que assuma que faria uso da mesma. Pela ordem, vereador Felipe Lopes, seu tempo regimental de 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, a assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Eu gostaria de dizer que o requerimento que foi aprovado hoje, que foi reprovado hoje, melhor dizendo, este requerimento que foi reprovado hoje, ele é igualzinho, sem tirar nem ponto e nem vírgula, de um requerimento que foi aprovado nesta casa por unanimidade, ano passado, a pedido do vereador Henrique Gomes. A mesma pessoa que fez o requerimento para o vereador Henrique Gomes, que é servidor da casa, foi o mesmo que fez para mim também, que é o Cláudio. E o vereador Henrique Gomes pediu de dezembro de 2012 a setembro de 2013. E foi aprovado por unanimidade. E eu agora estou pedindo, e me causa estranheza por ter sido reprovado. Mas uma coisa ficou claro. Quando o vereador Messias diz que requerimento é posicionamento político, é claro, vereador. Eu sempre falei isso. E agora o senhor deixa bem claro a posição política de Vossa Excelência. Que Vossa Excelência tenta esconder, manipular, mas que vem à tona, dito pela boca de Vossa Excelência essa manhã. Vossa Excelência disse que requerimento é uma questão política e falou de quando deixávamos aqui o plenário, na época do prefeito Mirinho. Eu não tenho nenhum problema de reafirmar que eu deixei o plenário, sabe por quê? Porque eu era da base. Eu era da base do governo Mirinho, mas eu era da base, todo mundo sabia. Eu não era uma base velada, eu não era uma base escondida, eu não era uma base manipulada. Eu estava aqui, dava minha cara a bater, vereador. Como Vossa Excelência também estava aqui. E hoje, Vossa Excelência, que foi presidente do meu partido até pouco tempo, e, graças a Deus, saiu da presidência, que trabalhou contra a CPI escondido, Vossa Excelência, que é bem entendido do regimento, mas não sabia que só o presidente que podia expedir uma certidão, Vossa Excelência vota contra este requerimento que Vossa Excelência votou ano passado a favor, dizendo de coerência. Olha, vereador, Vossa Excelência falar de coerência votando o mesmo requerimento ano passado e hoje não, é vergonhoso, é absurdo. Mas é bom que isso mostra o seu posicionamento político. Eu só fico preocupado com o vereador Uriel, que é bem capaz de perder o lugar de líder do governo para o senhor. Que o senhor já está querendo esse lugar há muito tempo. Há muito tempo. Agora, eu quero fazer uma denúncia, vereador Lohan. Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Licitação e Orçamento, existe um forte indício dos dados terem sido maquiados. Por que eu pedi esse requerimento? Porque quem me deu as bases foi a mesma pessoa, como já disse, servidor da casa, que deu as bases para o requerimento do vereador Henrique. É quem entende, eu não entendo.
E aí eu perguntando para ele, ele falou, pede o requerimento que nós vamos ter todas essas dúvidas sanadas. Então eu quero fazer uma denúncia e gostaria que fosse registrado em ata, senhor presidente, que existem fortes indícios, vereador Lohan, presidente da Comissão de Licitação e Orçamento, de que os dados e os números foram maquiados para o Tribunal de Contas no passado. E que os gastos com folha de pessoal estão mais altos e o rombo maior do que o governo vem dizer a esta casa. E no dia que isso acontecer, senhores vereadores, no dia que essa fraude ou que essa trama for descoberta, eu espero que não seja descoberta, que não seja verdade, nós, vereadores, também estaremos envolvidos, porque não falamos nada e nem dissemos nada. Então, gostaria de fazer essa denúncia publicamente, vereador, que Vossa Excelência estivesse, por favor, já que nós não conseguimos aprovar o requerimento, pedindo dados para que pudéssemos averiguar se isso é verdade ou não. Em relação à merenda, senhor presidente, eu quero dizer uma coisa, e já sei que meu tempo já está findando. Estão querendo botar a culpa para o lado mais forte, mas eu quero dizer que o prefeito é cúmplice do secretário. O prefeito é cúmplice desse secretário que não tem compromisso com a cidade. Nós não estamos falando isso de agora, estamos falando isso desde o ano passado. Então, senhor presidente, eu quero dizer mais uma vez, como já disse, exonera, prefeito. Dizem que o secretário vai sair de férias, não deixe ele voltar, mas não. Manda ele embora. Para concluir, vereador. Não deixe o secretário voltar, porque botar a culpa em cima de merendeira e de direção é muito fácil. Mas o nosso problema, senhor presidente, nosso problema, senhores vereadores, é gestão. E não tem gestão em educação. E para reforçar, eu gostaria de convidar todos vocês que estão aqui, todos os vereadores e todos os nossos internautas que viessem a esta casa às 17 horas. Nós teremos uma audiência pública, o secretário foi convidado, não simples, se ele quiser chegar aqui, montar um data show e dizer o que ele está fazendo, vai ser bem-vindo. Agora também vai estar aqui para responder as perguntas da população. Agora, para ele chegar aqui e ninguém poder falar, ele dá showzinho. Para concluir, vereador. Aí, senhor presidente, nós não concordamos. Então, queremos convidar, mais uma vez, a toda a população, hoje, às 17 horas, audiência pública sobre educação e os problemas da educação nesta casa. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Uriel da Costa Pereira. Senhor presidente, nove vereadores, assistência presente. Senhor presidente, eu vou me aprofundar e elogiar até o vereador Lohan pela atitude de hoje, de ter sido tomada. Eu, por exemplo, na última sessão não estava presente para discutir essa questão. Mas, senhor presidente, seria viável o funcionário, tá, Cláudio, quando tivesse essa audiência pública, quadrimestral, que o Cláudio poderia estar aqui. Concorda, novo vereador? Porque a gente ia puxar essa discussão muito maior, né, que é fundamental para a cidade. Não deixar as coisas passar para depois fazer requerimento. Nós temos autonomia de discutir essa questão aqui dentro da casa. E não aconteceu. Eu não estava presente. O nobre vereador Felipe também teve que viajar, não estava presente, entendeu, nobre vereador? Nós podemos contribuir muito mais de forma que o município cresça, junto com o vereador Lohan, que fez um trabalho maravilhoso dentro das comissões, trazendo a discussão para a comissão. É isso que o povo quer.
E nós, não, vereador, eu tive visitando a Secretaria de Saúde, Joyce, eu vi até Vossa Excelência para falar, Vossa Excelência foi muito feliz. Nobre vereador, a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação não está passando a responsabilidade para a diretora, não. Só que a partir do momento que houve uma denúncia e houve encaminhamento para a Polícia Civil, ela continua trabalhando, mas tem uma pessoa fazendo o trabalho da investigação que coincidiu muito. E isso daí a Câmara não pode omitir, porque é de responsabilidade da Comissão de Educação averiguar. E isso não foi feito. Prevaricou a Câmara de Vereadores, a Comissão de Educação. Isso é uma coisa muito séria, quando tem uma denúncia dessa. E se você não averiguar, você vai ser injusto com pessoas que está trabalhando. Nós temos 2 diretoras na Escola Eulina. Inclusive, uma das diretoras, a filha dela estuda nessa escola. Nós temos Dolores, que trabalhou vários tempos, trabalhou no governo de Mirinho, trabalhou no de Toninho, hoje está trabalhando com a gente, que é da supervisão da merenda. São pessoas sérias. Nós temos pessoas na educação com seriedade, que nós damos bom dia e podemos ir e perguntar o que aconteceu. Não fazer pergunta para o Facebook, fazer pergunta para o jornal. A função do vereador é fiscalizar. E aí, nobre vereador, Vossa Excelência foi muito feliz. A comissão tinha que estar lá, averiguando. Vossa Excelência representou a comissão, muito bem. Sou um chefe de família que precisa do emprego. Nós não podemos ser responsáveis de ir para Facebook, ir para jornal, fazer denúncia e não averiguar, gente. Nós temos diretoras que carregam aquela escola eulina, que quando chove, com as suas dificuldades, são as diretoras que estão lá, não são políticos, não. Não são manifestantes, não. Então, nobre vereadora, Vossa Excelência representou muito bem a comissão. E aí você vê a sensibilidade da diretora. Nós temos cozinheiras que sofreu para passar nesse medida concurso que foi aprovado pela casa. Inclusive, senhor presidente, tem um projeto de lei aí, de fase probatória, né, que é para avaliar o funcionário. E aí a casa tem que votar essa matéria. Não adianta a casa vir falar que não pode votar essa matéria, porque foi aprovado o concurso. Se tivesse de ter essa discussão, era antes do concurso, não tinha que fazer o concurso. Fizeram o concurso, como que você vai avaliar um funcionário hoje? Muitos faltam. Se tiver um erro médico, se tiver um motorista dirigindo sem condições de dirigir, que tem que ter uma avaliação. É esse tipo de discussão que nós temos que sentar e os vereadores têm que fiscalizar. Nós somos pagos para isso. Sábado e domingo eu faço minha visita ao hospital. Eu estou aqui para contribuir. Posso contribuir. Não vou botar nenhum funcionário, porque é uma responsabilidade muito grande. Imagina se o prefeito, na emoção, a primeira coisa que ia mandar embora era quem? A diretora. Não é isso?
que se nós não tivermos a sensibilidade de averiguar os fatos, averiguar a empresa, essa empresa está aí já há vários anos. Milano era do governo passado, mas aqui não está discussão do governo passado, não. A gente está discussão o que nós temos que fazer, o que a comissão tem que fazer. E nesse momento a comissão deixou de averiguar. Até porque, nobre vereadora, está tendo várias reformas nas escolas, inclusive na Eolina, e a comissão tem que estar junto, tem que averiguar. É esse tipo de discussão que o município precisa. Para concluir, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Só um minutinho, eu queria registrar a liderança do nobre vereador Valmir. O Valmir contribuiu muito para essa casa, senhor presidente. Tive o privilégio de trabalhar com Vossa Excelência. Vossa Excelência faz parte do alicerce de Búzios. Muitos não carregaram nem a pedra, Valmir. E hoje dizem que até emancipar Búzios conseguiram. Nem carregar a pedra carregaram. Mas Vossa Excelência faz parte da história. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Queria pedir perdão ao ex-vereador Valmir da Raso, que se encontra no plenário dessa casa, porque eu não vi o mesmo, mas o vereador Uriel já registrou a presença. É um prazer ter Vossa Excelência dentro dessa casa, até porque, como o vereador Uriel falou, que faz história, faz parte da história deste município e faz parte da história dessa Casa Legislativa. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Lohan Gomes da Silveira, seu tempo regimental é de 5 minutos. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, assistência internautas, mais uma vez, bom dia. Senhores, a gente tem visto, na verdade, nesse plenário, um embate entre os vereadores. É isso que tem acontecido aqui. É o que a gente tem visto aqui. E já diria mais, uma frase muito famosa do Martin Luther King, né, que diz que para criar inimigos não precisa declarar guerra, não. Basta dizer o que pensa. E é natural que nesse convívio entre os vereadores sempre foi assim. Divergências, debate, discussões. Pau quebrava aqui nessa sala, aqui do lado aqui. Desde a época que éramos 7 vereadores que compunham naquela época a base do Mirim. Depois a coisa... houve um rompimento, mas sempre houve o respeito. Infelizmente, a gente não tem visto isso nos últimos tempos, aflorado por pessoas que estão nas redes sociais, que leva para a rede social o que ele entende, o que ele interpreta. E muitas das vezes não é aquilo que de fato é falado e discutido. É por isso que eu estou tendo cuidado agora, já solicito que toda a minha fala seja gravada, porque eu já acabo aqui e já posto no Facebook. Porque eu não tenho problema em dizer o que eu penso. Eu só não sou responsável pelo que as pessoas entendem. Mas eu tenho falado aqui de que a gente tem que dar um ponto final nisso. A cidade passa por um momento delicado. Independente de Andrezinho, de Mirinho, de Toninho, de Huguinho, eu tenho falado, e quando eu falo isso, quando eu falo de agenda positiva ou de estabelecer prioridades, as pessoas já veem logo em cima de mim, está defendendo o governo. Porque é a interpretação. É a interpretação que a pessoa tem. Eu falo isso, senhores, porque nós estamos num momento difícil para a cidade. Hoje, não ajudar republicanamente, democraticamente, discutir com o prefeito André as prioridades e as emergências para a cidade é irmos para o buraco. Eu estou vereador, sempre trabalhei com turismo. Eu sempre trabalhei com turismo na ponta, na recepção de um hotel. E eu volto para lá daqui a 2 anos e meio.
Não tenho dúvidas, só que eu volto pela porta da frente. Essa porta que eu entrei, eu saio. Eu vou discutir com o André, eu vou conversar com o André todos os momentos que eu achar e julgar necessário, e eu peço aos vereadores que estejam nesse sentido. Que possamos dar um ponto final. Por exemplo, a Rua João Batista, em José Gonçalves, que ontem fui visitar, uma rua importante que precisava ser pavimentada há anos, porque nas nossas andanças na política, toda a comunidade pedia para calçar a Rua João Batista. Não era nem a rua que o cidadão morava, era a Rua João Batista. Mas que está há 5 meses a obra parada. Ontem eu já liguei ao prefeito, cobrei do prefeito, pedi explicações. A obra da Eulina, que a vereadora Joyce pertinentemente colocou aqui, em relação à necessidade, está lá sendo a obra realizada, parabenizo o prefeito? Sim, parabenizo o prefeito, mas vou acompanhar a execução da obra, da José Bento. É disso que eu tenho falado. Paralelamente a isso, senhores, eu queria, na verdade, falar sobre 2 coisas. A primeira, sobre o projeto de lei 38 de 2013, que está na CCJ, que fala justamente sobre a avaliação de desempenho dos servidores públicos de estágio probatório. Lá em 2013, eu disse aqui nesta casa que esse projeto estava prejudicado, uma vez que, feito o concurso público, não tínhamos ali o plano de carreira onde se definia as atribuições. Como é que eu vou julgar, de certa forma, o servidor se ele não tem pré-estabelecido as suas funções? Eu, há cerca de alguns meses atrás, procurei o Osmani e comecei a mudar o meu entendimento. Por que eu estou falando isso, senhores? E eu vou falar com muita clareza. Porque nós temos, é óbvio que eu não vou generalizar, pelo amor de Deus, mas nós estamos tendo problemas constantes com pessoas que não têm compromisso com a cidade, que não têm responsabilidade nessa cidade, com as nossas crianças, com os nossos pais, com as nossas mães, com a população. E eu já comecei a rever, eu estou com o projeto, vereador Uriel, trabalhando em cima, está comigo o projeto, está na CCJ, foi encaminhado, me parece, para a Procuradoria para emitir parecer, mas já é uma discussão que eu começo a levantar. Eu era contra, já me posicionei nos bastidores para as FAB e estou me posicionando publicamente, diz que nós precisamos rever isso. No geral, nós precisamos de uma responsabilidade maior de um grupo pequeno, diga-se de passagem, é verdade, mas que está deixando a desejar em atendimentos emergenciais prioritários à nossa população. Vamos levantar essa bola, vamos discutir. Já mudei meu raciocínio. Estou balançando de forma clara com a população, como tem sido meu mandato nesta casa. Então, quero deixar registrado isso aqui, porque eu entendo que a cidade tem que estar acima de qualquer vereador, de qualquer prefeito, de qualquer servidor. Então, quero deixar muito exposto esse meu posicionamento. Finalizando, senhor presidente, eu quero falar do padre Ricardo White. O padre Ricardo, e registrar nessa tribuna, ele deixou, né, a paróquia da nossa cidade depois de 25 anos, uma vida, né? Então, a gente vem à tribuna para registrar esses 25 anos de trabalho à frente da paróquia de Búzios do padre Ricardo White, pela história, pela dedicação, pelos serviços, né, independente de quem é católico, de quem é evangélico, de quem é espírita, enfim. Fica aqui o nosso registro. Eu queria propor, senhor presidente, que todos os vereadores desta casa pudéssemos apresentar uma moção de congratulações e aplausos para o padre Ricardo, né, em reconhecimento a esse trabalho feito na nossa cidade, e que possamos fazermos o evento, seja na igreja, seja aqui nesta casa. Vamos procurar, minha proposta a Vossa Excelência, enquanto presidente dessa casa, fazermos aí essas honrarias merecidas ao padre Ricardo, digo mais uma vez, pelo trabalho, pela dedicação, carinho, respeito para com a população buziana, independente do credo religioso. Então, eu quero registrar isso aqui nessa tribuna e propor aos nobres vereadores que estejamos assinando essa moção de congratulações e aplausos, encaminhando essa responsabilidade para Vossa Excelência conduzir na qualidade de presidente desta casa. São 7 minutos já, senhor presidente. Concluindo, vereador, conto com o voto de Vossa Excelência. Muito bom. Senhores, são essas as minhas palavras. Que a gente possa estar tranquilizando os ânimos, cada um tem o seu posicionamento. Eu já votei a favor de requerimento, já votei contra requerimento.
Todos os requerimentos podem buscar nessa casa. Quando eu votei contra, eu justifiquei. Por isso que, quando pede para registrar quem votou contra a favor, eu peço para registrar a minha fala. Porque ali vai estar gravado a minha justificativa. Ali vai estar gravado as razões que me levaram a votar assim ou assado. Mas que estejamos respeitando o posicionamento de cada vereador, que estejamos discutindo de forma eficaz, de forma responsável. Se eu sentar hoje com o prefeito para discutir, já falei, até o vereador Para concluir, vereador. concluindo, vou expor um pouquinho o vereador Gugu no sentido de levantar essa discussão. O vereador Gugu outro dia me perguntou pelo Facebook se eu tinha estado com o prefeito. Eu vou estar com o prefeito. Eu vou estar, não tem segredo, não tem. Essa discussão não existe. Sento com o Paulo Melo, com o Jânio, com o Toninho Branco, quem tiver que conversar. Gente, a cidade... concluir, vereador. Concluindo, meu presidente, concluindo, a cidade tem que estar acima. Cada um tem seu posicionamento, vamos respeitar, cada um tem o seu entendimento. Beleza, a população está olhando, a população está vendo, sabe o que é a realidade, sabe o que é fictício, sabe o que é ilusão, sabe o que é oportunismo. E vamos vivendo, vamos ver. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Messias Carvalho da Silva. Seu tempo regimental é de 5 minutos, mas por ter cedido mais 2 minutos para todos os vereadores que fizeram uso da palavra, irei ceder para Vossa Excelência também. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência internautas, ainda, bom dia. Senhor presidente, questão de requerimento. Hoje, na pauta, 2 requerimentos. Votei contra o requerimento do vereador Felipe Lopes, votei a favor do requerimento do vereador Lohan Silveira. Por quê? Por causa exatamente disso. O do vereador Lohan, votei a favor. Do vereador Felipe, votei contra. Pela autoria do requerimento. O vereador Felipe Lopes, sistematicamente, tem ido para as redes sociais com algumas publicações. Aí, vereador, eu tenho que dizer para Vossa Excelência, olho no olho, estamos aqui, posição em plenário, olho no olho, falando diretamente. Vossa Excelência vai para a rede social, insinua coisas, faz pré-julgamento de intenção de vereador em votação, sugere outras questões, resvalando sistematicamente para a falta de decoro parlamentar, um comportamento que pode provocar uma ação da Comissão de Ética da Casa, porque Vossa Excelência não está respeitando o colegiado. Então, isso, para mim, é suficiente para entender que Vossa Excelência, aqui no plenário, tem que entender o seguinte: intenção de vereador tem que ser acompanhada pelo colegiado. Não pode o vereador entender que ele vai manipular a sociedade, manipular o colegiado na marra. Não pode isso. Isso não pode acontecer, vereador. Então, eu tenho visto Vossa Excelência com essa intenção. Aí nas redes sociais, discussão lá, política sobre as questões da cidade, CPI do BO, que virou CPI das licitações, que tinha motivação de desmascarar o secretário de Educação, que com máscara ou sem máscara, Vossa Excelência não quer que ele venha a casa. Desde o ano passado, passou mais de um ano. Ah, vereador, porque ele vem aqui com data show. A vereadora, a secretária Carolina Rodrigues, veio na casa em maio de 2009, por requerimento de Vossa Excelência, com data show e tudo, e fez uma apresentação dos trabalhos que não tinha feito nem 6 meses. O de Educação que aí está, já está mais de 1 ano e meio, ou quase 1 ano e meio, e Vossa Excelência faz um requerimento lá atrás também, passados mais de 1 ano, não quer que ele venha aqui porque ele vai dar show, vai falar mentira. Ué, que venha fazer show e falar mentira. Eu vou olhar no olho dele. Eu vou olhar no olho dele, vereador. E ele vai dizer o que quiser, eu vou perguntar, vou questionar. Ah, o secretário diz que tem um dossiê para trazer para cá, um dossiê. Eu sei lá que dossiê é esse, mas que venha, que traga. Eu vou olhar no olho dele, perguntar tudo e querer saber de tudo. E o que ele quiser dizer de mim, aquele que diga. Ora, não é transparência? Aí nas redes sociais se fala um monte. Discussão política de interesse nosso, dos políticos da cidade, da população. Aí me aparece uma tal de Talimac. Conhece, vereador, a empresa Talimac? Senhor Robson Santos, conhece? Ele entra em discussão política sobre a cidade. Conhece? Ele entra em discussão política, assunto da cidade.
um cidadão lá de São João da Barra, de uma empresa. Eu não insisti, presidente, porque eu entendo que eu não tenho que falar com empresa nenhuma e pessoa não sei de onde, mas me deu vontade de perguntar, meu amigo, você que está entrando numa discussão da cidade, a minha empresa quer se instalar, está com algum problema administrativo? Ou está esperando alguma decisão política do prefeito para você se instalar? Então, vereador, me dá licença, mas o que me preocupa hoje na cidade é a discussão que existe sobre os destinos da cidade, vereador Lohan Silveira. Os destinos da cidade. Eu votei aqui nessa casa pela derrubada de um veto do prefeito Mirinho Braga em questões de Lei 20, Lei da Especulação Imobiliária, que aí está rondando esta casa, rondando o governo que aí está, como se fez em governos passados e Casa Legislativa passada, interesses de uma especulação que quer tomar todos os espaços do nosso território, condomínios que não oferecem nenhum espaço para a municipalidade, que hoje não é para fazer escola, não é nem para fazer uma praça, é uma questão de mobilidade urbana que exige, sim, dos empreendedores que eles entendam que tem que ter oferta diária para o município para nós resolvermos nossos problemas, e não apenas ficar resolvendo os problemas da especulação. Nós derrubamos a Lei 20, eu, vereadora Joyce, Vossa Excelência, João Carrilho e Nobre. Derrubamos aquela lei. Derrubamos, porque havia interesses da especulação imobiliária que eu tenho dito, tem pautado a política dessa cidade, e nós não podemos permitir que isso continue. E não interessa se é o governo Mirinho, o governo André, eu, vereador Messias, vou sempre, se eu sentir cheiro de interesse de especulação de empresa, Talimac, o que quer que seja, vereador, não adianta que não vai contar com a cumplicidade do vereador Messias. Não adianta a manipulação de A, de B e de C com qualquer intenção, não vai contar com a minha adesão. Porque eu estou aqui para defender a cidade. Está aí havendo discussão na Secretaria de Planejamento sobre uma revisão da gestão, para se dar um atendimento, assim, a construção civil, sou a favor. Eu estou hoje defendendo revisão, eu quero ver uma melhoria da gestão na área de planejamento, porque nós temos a construção civil da nossa cidade que a gente tem que garantir, nós temos que proteger, são trabalhadores agora. Tem que ter um custo que a gente possa pagar, vereador. Não podemos acenar abrindo para a especulação imobiliária, porque isso vai gerar emprego. Não, alto lá, vereador. Então, interesses que são estranhos. E Vossa Excelência tem aí navegado por águas, CPI do BO para desmascarar o secretário, que vira a CPI das licitações. E aí? Que vem no relatório. Vossa Excelência falou aqui outro dia, que tem provas que estão sendo investigadas. Não, prova não se investiga, vereador, prova se apresenta. Mas a comissão investiga. E Vossa Excelência, na condição de presidente, está aí para investigar. Mas já tem assumido uma postura de juiz, que vem no relatório, que aí se julgue. Agora, não dessa forma. Então, vereador, concluindo minha fala, senhor presidente, pessoas, vereador Lohan falou aqui de pessoas que estão aí com intenções, que estão trazendo prejuízo para a cidade, pessoas físicas e jurídicas, não importa. Para mim não tem esse negócio. Eu não estou aqui, como vereador da cidade, para ir ao encontro desses interesses. Esses interesses, eles passam por governos, não ficam em governo de A e de B não, porque esses interesses estão aí fora. Eu não almoço com representantes de especulação, não fico dialogando com esses interesses. O empresário sério, aquele que quer contribuir para a cidade, aquele que entende que nós precisamos que ele dê uma cota de contribuição para a gente desenvolver a cidade, esse aí tem que estar aí, ele tem que contribuir também. Nós, políticos, a sociedade de modo geral, população, empresários, sim, sérios, tem que contribuir para isso. Agora, tem segmentos aí representativos de uma especulação perversa que tem permeado a atuação de políticos dessa cidade, não é de hoje. E lá atrás, vereador, quando derrubamos a Lei 20, eu esperava que Vossa Excelência hoje estivesse, como eu e a vereadora Joyce, muito preocupados com isso. E percebo que o senhor está muito tímido com relação a essa questão. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Eu quero pedir a essa
Casa Legislativa, aos meus pares, à assistência presente, que a gente possa fazer um minuto de silêncio. Acabamos de chegar que o pai do Norival, funcionário dessa casa, acabou de falecer. O Norival é um funcionário concursado, mas que está cedido para a prefeitura. É um funcionário que passou no primeiro concurso que houve da Casa Legislativa. Então quero proclamar essa casa, que possamos fazer um minuto de silêncio em função da morte do pai do Norival. Uma questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Só para... A gente acabou até esquecendo de falar sobre isso, mas nós temos aí o dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, e eu gostaria desde já de parabenizar a todos os trabalhadores que estão conosco, nos acompanhando na sessão, os internautas, aos pares, aos vereadores, aos nossos servidores da casa, enfim, a todos, um feliz Dia do Trabalhador. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão. Estamos em sigilo, tudo em casa.